A forma como aprendemos é mais importante do que o que aprendemos. Sugata Mitra. Sugata Mitra, cientista da educação e pesquisador da aprendizagem, destaca nessa frase que o processo de aprendizado é mais importante do que a informação em si. Ou seja, não basta apenas acumular conhecimento, o essencial é desenvolver habilidades para aprender de forma autônoma, crítica e eficiente. Por isso que o que aprendemos é o que realmente importa. E nesse vídeo eu vou te apresentar algumas técnicas que vão mudar a sua maneira de estudar. Então não se perde, aumenta o volume e vem comigo. Técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo criado por Francesco Cirillo nos anos 1980. Ela ajuda a manter o foco e a produtividade dividindo o trabalho em intervalos curtos chamados Pomodoro, intercalados com pausa. Como funciona a técnica? Escolha uma tarefa que precisa ser feita, defina um timer para 25 minutos, esse é o Pomodoro. Trabalhe sem distrações até o timer tocar. Faça uma pausa curta de 5 minutos, repita o ciclo por 3 vezes. Após 4 pomodoros, faça uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Essa técnica funciona por quê? Porque mantém o cérebro focado, evitando fadiga mental, torna o estudo ou o trabalho mais dinâmico e menos cansativo, ajuda a combater a procrastinação e manter a disciplina, e de quebra ainda cria um senso de urgência, evitando a enrolação. Aqui vão agora algumas dicas para potencializar a técnica. Te recomendo a ter esses aplicativos aqui no celular. Durante os 25 minutos, evite rede social e notificação. Deixe o celular de lado. Use as pausas para levantar, beber uma água, respirar fundo, trocar ali o ambiente. Se precisar de mais tempo, pode ajustar os intervalos, ou seja, de 50 minutos e uma pausa de 10. Faça o que for melhor para você. Estudo intercalado. Variar assuntos ajuda o cérebro a reter mais informações. O estudo intercalado é uma técnica baseada em neurociência e psicologia cognitiva, que melhora o aprendizado e a retenção de informação ao mudar diferentes assuntos ou tipos de problemas durante o estudo. A ciência por detrás do estudo intercalado. Nosso cérebro ele aprende melhor quando enfrenta desafios variados. Por isso, fortalece as conexões neurais e melhora a recuperação da informação. Diferente do estudo massivo, que é aquele que a gente faz quando focamos só num único tema por muito tempo. O estudo intercalado ele cria um efeito chamado o esforço desejável, onde o aprendizado se torna muito mais fluido, profundo e duradouro. Pesquisas mostram que intercalar diferentes conteúdos ativa mais áreas do cérebro e melhora a retenção a longo prazo. O método ele é eficaz em disciplinas como matemática, ciência e até esporte, pois treina o cérebro a reconhecer padrões e aplicar conhecimentos de forma flexível. Agora vem cá, como aplicar o estudo intercalado? Varie os assuntos ao invés de passar horas seguidas em um só tema. Exemplo, em vez de estudar só matemática por 2 horas, alterne entre matemática, física e biologia em blocos menores. Misture tipos de exercícios dentro da mesma disciplina, ou seja, se for estudar geometria, intercale problemas de área, volume, ângulos, em vez de fazer 10 exercícios iguais seguidos. Use revisões intercaladas ao longo da semana para consolidar o aprendizado, isso vai te ajudar muito. Essa variação melhora a retenção e a flexibilidade mental, pois ensina o cérebro a adaptar e recuperar informações rapidamente, e isso vai fazer uma grande diferença nos seus estudos. Autoexplicativo. Se você ensina, aprende 2 vezes. Se autoexplicar um conteúdo ajuda na retenção porque ativa diversos processos cognitivos que fortalecem o aprendizado. Esse método envolve transformar a informação absorvida em palavras próprias, tornando-a mais significativa para o cérebro. A ciência por detrás da autoexplicação. Efeito de recuperação. Quando você tenta lembrar ou explicar um conceito sem olhar para a fonte original, seu cérebro ele fortalece as conexões neurais envolvidas no aprendizado, e isso melhora a retenção a longo prazo. Processamento ativo. Ao se autoexplicar, você não está apenas lendo passivamente, mas realmente interagindo com o conhecimento, que é o que aumenta o engajamento mental e a compreensão. Aprendizado significativo. Explicar algo com suas próprias palavras faz com que um novo conhecimento se conecte com a informação que você já possuía, tornando assim o aprendizado muito mais profundo e duradouro. Técnica de elaboração. Quando você explica um conceito, naturalmente você adiciona detalhes, exemplos e relações com outros temas, o que torna a informação bem mais acessível para o cérebro lembrar depois. Detecção de lacunas de conhecimento. Se você tenta se auto-explicar e percebe que não consegue, é porque ali você tem um ponto fraco no aprendizado. Isso permite que você revise e corrija antes de seguir adiante. Tá, mas como usar a auto-explicação na prática? Faça o seguinte, explique em voz alta, finge que está ensinando alguém, use a técnica Feynman para explicar como se estivesse falando com uma criança de 6 anos. Mas calma que falaremos sobre
sobre mais à frente. Faça perguntas para si mesmo. Por que isso acontece? Como isso se relaciona com outro conceito que eu já conheço? Uma dica importante também é grava. Grava você explicando e depois escute para ver se realmente faz sentido o que você está falando. E não pode esquecer, escreva resumos sem olhar o material e depois corrija para ver se faz sentido. Agora, a tal da técnica Feynman. A técnica Feynman é um poderoso método de aprendizado criado pelo físico Richard Feynman, conhecido por sua habilidade incrível de explicar conceitos complexos de maneira simples. O princípio central da técnica é o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu bem o suficiente. Como funciona a técnica? Escolha um conceito que deseje aprender, explique com suas próprias palavras, como se estivesse ensinando uma criança de 6 anos. Identifique lacunas no seu conhecimento e volte ao material para revisar os pontos que não conseguiu explicar bem. Simplifique ainda mais, usando analogias e exemplos fáceis de entender. Agora que vai a ciência por detrás da técnica. Processamento ativo. Ao transformar um conceito complexo em algo simples, você força o cérebro a trabalhar ativamente com a informação, e isso ajuda muito. Efeito de recuperação. Como eu já tinha dito, tentar lembrar e reformular o que você aprendeu sem olhar a fonte, ele fortalece a memória de longo prazo. Aprendizado significativo. Ao conectar a informação com conhecimentos prévios, você cria associações mais fortes no cérebro, e isso faz uma diferença enorme, valeu? Exercícios práticos. Pega essa frase. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Aristóteles. Aristóteles, com essa frase, ele quis dizer que a melhor forma de aprender algo é através da prática. Ou seja, não basta apenas estudar teoricamente ou ouvir explicações. É preciso fazer para realmente dominar uma habilidade. Ele defendia que a experiência prática leva ao aperfeiçoamento, pois só colocando algo em ação é que entendemos seus desafios e aprendemos de verdade. Isso vale para qualquer aprendizado. Escrever, tocar um instrumento, falar um novo idioma ou até desenvolver virtudes como a coragem e a justiça. Fica a dica. Em resumo, aprendemos a fazer algo fazendo. E aqui vai a minha técnica preferida, que é a revisão espaçada. A revisão espaçada é um método baseado na ciência da memória que ajuda a reter informação por mais tempo. Em vez de você estudar um conteúdo uma única vez, você revisa em intervalos estratégicos para reforçar o aprendizado. Aqui vai a ciência por detrás da técnica da revisão espaçada. O cérebro, ele tende a esquecer a informação com o tempo, e isso nós chamamos de curva do esquecimento, descoberta pelo psicólogo Raymond, alguma coisa que vai estar escrito aí. Cada vez que você revisa um conteúdo, a curva de esquecimento ela diminui, tornando a informação mais resistente ao tempo. Estudos em neurociência mostram que a repetição em intervalos crescentes melhora a fixação na memória de longo prazo. E isso eu não preciso nem dizer que vai te ajudar, né? Agora, como aplicar a revisão espaçada? Primeiro passo, estude o conteúdo pela primeira vez. Segundo passo, revise em intervalos estratégicos. E aqui vão os intervalos. Primeira revisão após 24 horas, segunda revisão após 7 dias, terceira revisão após 15 dias e quarta revisão e última após 30 dias. Terceiro passo, faça revisões ativas, ou seja, explique com suas palavras, ou seja, usa a técnica Feynman, resolva questões sobre o tema e crie flashcards ou mapas mentais. Isso vai te ajudar bastante. E eu aconselho vocês usarem a ferramenta Anki. Eu tenho até um vídeo aí relacionado, depois eu mostro pra vocês aí, dá um pulinho lá que vocês vão gostar. O Anki, ele usa um algoritmo inteligente para revisar no momento certo. Outro também programa que vai ajudar bastante no estudo de vocês é o Notion. Ele pode ser usado para criar um calendário de revisões, e isso também vai te ajudar bastante. Agora aqui vão benefícios da revisão espaçada. Ela melhora a memorização de longo prazo, evita esquecer o que estudou depois de poucos dias, acelera o aprendizado, pois reduz a necessidade de estudar o mesmo conteúdo várias vezes e funciona para qualquer área, estudos acadêmicos, idiomas, habilidades técnicas. É só usar e ser feliz. Uso de mapas mentais. O mapa mental é uma técnica de estudo visual criada por Tony Buzan para organizar informações de forma clara e intuitiva. Ele simula o funcionamento do cérebro, conectando as ideias de maneira não linear, o que melhora a compreensão e a retenção do conteúdo. Tá, mas e como funciona? Escreva o tema principal no centro da folha. Neurociência do aprendizado. Crie ramificações com subtópicos importantes, por exemplo, plasticidade neural, memória, atenção. Adicione palavras-chave e imagens. O cérebro ele processa informações visuais melhor do que apenas texto. Agora aqui vai uma dica que funcionam muito comigo. Use bastante cores, setas, emotes para conectar as ideias e criar associações lógicas. E outra, expanda o mapa com mais detalhes conforme for revisando o assunto. Agora, por que o mapa mental funciona tanto? Ele ativa os dois lados do cérebro, o lado mais lógico, usando palavras e estruturas, e o lado mais criativo, usando cores e imagens. Eles trabalham juntos. Ajuda a visualizar conexões entre informações, facilitando a compreensão, acelera a memorização. O cérebro ele lembra melhor de imagens e
padrões do que de textos longos. Ele facilita a revisão rápida. Em vez de ler páginas inteiras, você apenas vai revisar o mapa. Agora aqui vão dicas para criar mapas mentais poderosos. Use cores diferentes para cada ramo do mapa. Adicione ícones e símbolos para representar conceitos de forma visual. Mantenha as palavras curtas. Frases longas deixam o mapa confuso. Experimente ferramentas digitais como Xmind, MindMaster e Notion para criar mapas mentais no PC ou no celular. Vou fazer um vídeo explicando melhor e deixo nos comentários aí, valeu? Agora aqui vai um bônus. Dicas extremamente indispensáveis para vocês, valeu? Vocês não fazem ideia de como o sono e a alimentação fazem toda a diferença. Ah, mas é balela. Eu vou te provar que não, tá? Fica aqui. O sono é essencial para os estudos porque fortalece a memória, melhora a concentração e consolida o aprendizado. Durante o sono, o cérebro ele organiza as informações do dia, transferindo-as da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. O processo chamado de consolidação da memória. Além disso, a privação do sono ele prejudica a atenção, o raciocínio lógico e a criatividade, tornando o aprendizado muito menos eficiente. Ou seja, dormir não é um luxo, mas sim uma estratégia poderosa para reter conhecimento e melhorar o desempenho nos estudos. A alimentação. A alimentação é essencial para os estudos porque fornece energia para o cérebro, melhora a concentração e fortalece a memória. Nutrientes como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes ajudam na saúde cerebral e na comunicação entre os neurônios. Ou seja, comer bem regula os níveis de glicose no sangue, evitando quedas de energia e dificuldades de foco. Além disso, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar pode causar cansaço e prejudicar o seu aprendizado. Uma boa nutrição mantém o cérebro afiado e pronto para absorver conhecimento. Não esqueça disso, não pode errar no básico, valeu? Agora que você conhece essas 7 estratégias baseadas na neurociência, chegou a hora de colocar em prática. Escolha uma técnica, teste no seu dia a dia aí e analise, tá? Cada cérebro aprende de um jeito, então experimente, ajuste e descubra o que funciona para você. E lembre-se, aprender sem refletir é desperdiçar energia. Confúcio disse isso. Não desperdice o tempo que você gastou nesse vídeo. Coloque em prática e volte aqui para me contar nos comentários o quanto você avançou, valeu? Espero ter ajudado, valeu pela força e um abraço.